pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui de LDB, estamos terminando o LDB, gente. Na realidade, são 90 artigos, tá? Você observou que a partir do 39, a gente vai selecionando, né, alguns artigos mais importantes, aqueles artigos irrelevantes, né, para o nosso concurso, a gente deixa de lado, mas se você quiser fazer a leitura, não tem problema nenhum, porque eu mandei para vocês aí a legislação completa. Então, fique tranquilo, porque o que vocês precisam, a necessidade de vocês, ela está suprida aqui em todas as aulas que a gente colocou aqui na plataforma e aqui nos grupos para vocês, tá bom? Toda a bibliografia que o edital solicitar, vocês terão essas aulas aí gravadas com todo o material. Então, não se preocupe com todo aquele volume de informações que chega um determinado momento que você não consegue destrinchar tudo aquilo, porque às vezes pode ter legislação aí, né, que não seja atualizada e pode atrapalhar a sua vida. Então, todo o material que você precisa para o concurso, você terá aqui e você fará uma boa prova para passar no concurso almejado que você deseja tanto e fará parte aí do nosso grupo aqui de professores. Então é isso, vamos à aula então? Vamos nessa, mais uma aula aqui de LDB para vocês. Artigo 60 da Educação Especial. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico ou financeiro pelo poder público. Olha só que interessante isso aqui, gente. Muito importante, porque nós teremos aqui uma situação extremamente importante aqui para os nossos alunos. Beleza? Parágrafo único. O poder público adotará com a alternativa preferencial, olha uma palavra importante aqui, preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Então, essa palavra aqui, como eu falei para vocês, olha, preferencial não significa dizer que a gente vai ter aí uma situação, né, onde as iniciativas filantrópicas, sem fins lucrativos, possa executar também. O importante é você saber que é preferencialmente na rede ou no sistema público de ensino. Tá bom, gente? Tranquilo? Agora já temos aqui 2021. Olha que lei importante, 14.191 de 2021, da educação bilíngue de surdos. Então, nós temos aqui esse avanço muito importante aqui do artigo 60A. Você observa, toda vez que eles ampliam o artigo, eles colocam uma letra. Aqui, no caso, a gente começa com A. Tá bom? Entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. É extremamente importante, porque é um avanço que nós tivemos aí já em 2021. Então, você observa que aqui eles vão chamar de modalidade. É tão importante que é oferecida aí uma modalidade em língua brasileira de sinais, Libras. Olha que bacana, que avanço que nós tivemos, gente, para esses, né, alunos aí, extremamente importantes, e a partir desse momento a gente vai ter aí uma ênfase maior nessa modalidade aí, tá bom? Para atender esses educandos, como é chamado aqui na LDB.
Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá, caminhar um pouquinho mais. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado com atendimento educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Olha que interessante, aqui também eles já vão usar uma linguagem diferente, né? Porque a LDB, o tempo todo, ela trabalhava com educandos. Agora ela já fala em estudantes. Então, mudou também um pouquinho aí a organização deles em tratar os educandos aí. Aqui eles já chamam de estudantes surdos, tá? Então, a legislação ela também vai se modernizando com o passar do tempo. Segundo, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Gente, olha que avanço fantástico, né? Porque antes era focado aí no fundamental e no ensino médio. Agora eles já buscaram, então a criança ela já foi contemplada com essa lei aqui de 2021. Por isso que eu falo para vocês ficarem atentos em ver a legislação atualizada como a gente está fazendo aqui para vocês. Se você tiver uma legislação não atualizada, você vai ter problema aí para poder entender esse processo dessa evolução que nós tivemos aí na própria legislação, tá bom? Terceiro, o disposto no caput ou no caput, né, como você quiser, desse artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante. Olha isso aqui, gente, é extremamente importante. Então, esses estudantes, eles podem decidir em relação a essa matrícula em escolas regulares ou nessas escolas aí especializadas, tá bom? Ou no que couber seus pais ou responsáveis e das garantias previstas na Lei 13.146 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Muito bem. Isso aqui é extremamente importante porque a gente tem essa atualização aqui para vocês, né? Continuando aqui, pessoal, o artigo 61 dos profissionais da educação. Olha, tá vendo como eles não falam só em professores? Eles falam em profissionais da educação. Isso é importante você acompanhar também essas falas para você levar na memória afetiva aí, tá bom? Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Então, esses habilitados aqui, normalmente na cidade de São Paulo a gente vai ver o edital, mas eles pedem sempre concurso superior, tá? Agora, tem regiões que ainda não têm, né, todos os profissionais aí concurso superior, então eles acabam tendo aqui, né, habilitados em nível médio, ou seja, aquela escola de magistério, por exemplo, na educação infantil, né, que o aluno saiu com essa habilitação aí em nível médio, mas habilitado para a docência. Então, é assim que funciona. Aqui em São Paulo, a gente tinha o Cefam. Então, esse Cefam não era uma faculdade, era um curso técnico. Então, os alunos saíam de lá com essa certificação e podiam dar aula aí na educação infantil, no Fundamental 1, tá bom? Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Olha que bacana aqui, gente, os trabalhadores aqui da educação. Então, é muito interessante, né? Às vezes o aluno ele faz um curso, depois ele faz lá um mestrado, se tiver afim, né? Ou seja, imbricado aí com a necessidade da secretaria, consequentemente ele vai conseguir aí ministrar aulas. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então,
outra coisa importante aqui, gente. O curso técnico ou superior é justamente focado na área que você vai trabalhar. Isso aqui é muito importante, tá bom? 4. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do artigo 36. Então, ficar atento a essa lei aí de 2017, né, a 13.415, que normalmente, como eu falei para vocês, eles adoram pegar modificações que ocorreram aí na legislação e fazer perguntas em cima dela. Então, você ficar muito atento a isso aqui. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, gente, isso aqui é muito importante, porque nós temos muitos cursos aí de complementação pedagógica, né? Então, por exemplo, o professor fez lá um curso de matemática, de história, de geografia, aí ele vai fazer uma complementação na área administrativa. Ele vai fazer uma complementação na área, né, de educação infantil. Consequentemente, mesmo ele tendo um certificado aí de graduação para matemática, quando ele faz essa complementação, ele pode ministrar aula aí para o Fundamental 1, tá bom? Isso é extremamente importante porque você amplia o seu leque aí de possibilidades de você dar aula nas escolas. Então, você pode pegar o Fundamental 1 e o Fundamental 2 ensino médio. Então, vamos lá, pessoal, vamos aí para o 62. A formação de docentes para atuar na educação básica fará-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos de ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. É o que eu havia falado lá para vocês, dentro dessas possibilidades que você tem aqui. Olha, você tem uma formação mínima de magistério para você poder trabalhar na educação infantil e, consequentemente, aí nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Vamos lá. Primeiro, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacitação de profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Também pode ser utilizado, por exemplo, nós fizemos muitas formações com os nossos professores, agora à distância, principalmente na pandemia, né? A situação ela continuou, as formações continuaram. Então, essa oportunidade ela é muito importante. E aqui é uma questão de concurso. E já caiu agora em 2021, inclusive eu mandei um simulado para vocês, que tem uma questão falando sobre isso. Então, a modalidade ela pode ser na escola e pode ser à distância. Não tem problema nenhum. Você consegue aqueles cursos que você faz, essa certificação que você recebe. Aqui, no caso da Prefeitura de São Paulo, serve para você evoluir também no Estado, né? Normalmente, nas prefeituras, eles fazem isso, tá bom? A formação inicial de profissionais do magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente, fazendo uso de recursos de tecnologias de educação à distância. Olha que bacana! Como é que funciona isso, professor? É quando você tem um vídeo que você passa para eles, quando você tem um debate, quando você tem aí uma palestra. Então, tudo isso, você trazendo para os professores, tá? Ou mesmo uma aula online, ou uma palestra, né, que o coordenador traz aí para você. Às vezes, a própria Secretaria de Educação, ela tem formação, e essa formação é online. Então, tudo isso você traz para a escola, e aí você vai compartilhar com esses professores nessa formação deles.
Um negócio muito dinâmico, extremamente importante, robusto. Quarto, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docente em nível superior para atuar na educação básica pública. Normalmente, existem parcerias aí das prefeituras com a União. Lembra que eu falei que tem que ser um trabalho de entes federal, Distrito Federal, o Estado e o município. Então, eles precisam trabalhar em consonância aí para conseguir, né, dar o máximo possível para esse aluno. Quem sai ganhando é sempre o aluno que está na ponta, tá? Mas o professor também, ele sai ganhando porque ele aprende muito. Então, no dia a dia, vocês terão aí essas condições importantes, né, para poder se formarem aí nas escolas, tá bom? Quinto, a União, Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência e estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Sexto, o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvindo o Conselho Nacional de Educação, CNE. Aqui a gente tem uma figura importante, que é o Conselho Nacional de Educação. Normalmente, isso aqui cai em prova também. Beleza? Inciso 8º. O currículo dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, olha só, uma nova legislação aqui importante, 13.415, que justamente versa sobre essa questão aqui. Então, esses cursos de formação de docente terão referência à Base Nacional Comum, ou seja, ele já estava mencionando aqui a BNCC. Então, é tudo casado. Muito cuidado, porque as pessoas falam que depois da BNCC caiu a LDB. Não tem nada a ver, gente. Uma coisa está conectada à outra. Então, aqui já vai atualizando com a BNCC. Então, é tudo muito casado ali. Extremamente importante você observar isso aqui, tá bom? Então, uma coisa está imbricada à outra. Legal? Porque a gente vai ver também a BNCC, as aulas já estão gravadas lá na plataforma e você vai ver que tem tudo relação com a Constituição, que foi a primeira, depois a gente tem a LDB com o ECA, é tudo amarrado. Então, a BNCC ela veio reorganizar, mas não mudar, tá? Ela só puxou fios aqui das legislações anteriores para montar a sua plataforma aqui, para montar aqui o seu documento. Tá bom? Então, uma coisa está imbricada a outra. Legal? Beleza? E aí, gostou da aula? Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like lá para a gente, precisa fortalecer o canal aí e, consequentemente, ajudar os colegas que vão precisar aí dessas aulas. Fica aguardando, hein? Fica aguardando aí a sua inscrição. Vamos lá, se inscreve, dá um like, vamos que vamos. Um abraço a todos, bons estudos.